ter você para mais uma prosa. Esse é o Bem Viver, o nosso espaço de pensar num mundo mais leve. Por aqui você vai ver como isso é possível com alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. A tradição e diversidade de sabores dos queijos de leite cru é o que você confere no Alimenta Saúde. No Momento Agroecológico, as apanhadoras de flores sempre vivas mostram a beleza e os desafios de um trabalho que é feito há séculos. No Comida de Verdade, a Letícia Massula traz uma sobremesa que vai te deixar de boca aberta de tão fácil. A cantora e compositora baiana Lued Luna é a convidada mais que especial do nosso quadro de entrevista. E no Mosaico Cultural, você vai conhecer os artistas que estão construindo o afrofuturismo brasileiro. E ainda tem mais, para ver tudo é só ficar com a gente no Bem Viver, que está só começando. Queijo de leite cru. Quem já comeu sabe que se trata de uma experiência única. Cada peça tem sabores e texturas diferentes, mesmo que elas sejam feitas exatamente da mesma forma e com o mesmo tipo de leite. No Alimenta Saúde de hoje, conversamos com produtores de queijo serrano e de queijo canastra para saber os detalhes que fazem esses produtos serem tão especiais. Eles têm cores, texturas e sabores bem particulares. A produção de queijos de leite cru é quase sempre uma prática de família, que passa de geração para geração. Na família do presidente da Associação dos Produtores de Queijo Serrano de Santa Catarina, Air Zanelato, o produto é feito há 300 anos. Air faz parte da 13ª geração a seguir a atividade. É o saber fazer que é açoriano em português, ele não veio de lá, né? Até porque uma das grandes características dos portugueses, né, era a adaptação, né? Eles adaptavam suas receitas com os produtos daqui, né? Os ingredientes daqui, porque não tinha como trazer, né? Esse queijo, o saber fazer, mas ele é totalmente brasileiro, né? O queijo cru é feito com leite da ordenha matinal e começa a ser produzido no máximo até 2 horas depois, para que os nutrientes não se percam. Ao contrário dos queijos industrializados, os produtos de leite cru são feitos por pequenos produtores e não passam pelo processo de pasteurização, dando origem a produtos não padronizados. O que vai realmente dar as características para o queijo é o local onde ele é produzido, né? Ele vai absorver ali as características daquele local onde ele está sendo produzido. O clima, o solo, a vegetação que o gado come, os minerais que tem no solo, na água, a raça do gado da região, isso tudo vai influenciar no produto final. Além do gosto peculiar, os queijos crus, como o canastra, trazem muitos nutrientes. E o benefício que ele tem sobre, né, a gente pode talvez chamar de um queijo industrializado, é que é um queijo feito de leite cru, né, rico em bons micro-organismos, né, que fazem bem para a nossa saúde, e se produzido da maneira correta, seguindo todas as boas práticas de ordenha, boas práticas de fabricação, é um alimento muito mais nutritivo do que um queijo que você precisa passar por um processo de pasteurização do leite, por exemplo, que vai acabar com praticamente 100% daquela flora, né, de micro-organismos que tem ali. E se você tem intolerância à lactose, alguns queijos crus podem ser uma opção segura e saborosa. A partir de 60 dias, um queijo maturado ele não tem mais lactose. E outra coisa, a concentração de proteína, mais proteico, mais energético, substitui muito, né, a carne animal mesmo, né? Tem uma proteína animal, tipo a manteiga, o ovo, o leite e o queijo. Existem vários eventos e campanhas em defesa dos queijos de leite cru. Isso porque grande parte das normas sanitárias que dificultam e até ameaçam algumas produções desses queijos são mais baseadas nas necessidades da indústria do que na saúde humana. Se você quiser se aprofundar nisso, a gente indica o movimento Slow Food. O site é slowfoodbrasil.org. A gente continua falando de comida boa. A Letícia Massula está vindo aí para mais uma receita no quadro Comida de Verdade. A de hoje é uma das mais fáceis que já passaram por aqui. Uma sobremesa que só precisa de um ingrediente, no máximo 2, para quem quiser dar uma variada. Olha só. Oi, Luana!
Oi pessoal, tudo bem? Olha só, a receita de hoje na verdade é uma não receita, mas ela é tão joinha que vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta. Alguém aí sabe qual é uma das únicas frutas que vira sorvete sem necessidade de adição de nenhum outro ingrediente e sem precisar de sorveteira? Sabe? Então vem comigo que eu vou ensinar. Hoje vai ter sorvete. Para a receita de hoje, eu já disse, é um único ingrediente. Você vai precisar de banana madura, a banana que você tiver em casa. Importante que seja bem madura. Um saquinho plástico de congelamento, nem precisa ser esses de ziplock, qualquer saquinho de congelamento. E se quiser dar um plus no sorvete e transformar ele num sorvete de chocolate, cacau em pó. Só isso. Quem aí apostou que a fruta era banana, acertou. A banana é uma das poucas frutas que vira sorvete sem a gente precisar acrescentar nada. Isso porque ela tem um emulsionante natural que vocês vão ver na hora da receita. Ela vira mesmo sorvete, fica com aquela textura de sorvete. Então é uma dica super bacana para você sempre poder fazer sorvete para a criançada e para você também. Fica um sorvete gostoso e super cremoso. Outra coisa bem legal dessa não receita, que é mais uma dica, é que você pode usar, e na verdade deve usar, aquelas bananas bem maduras, aquelas que já estão assim, ó, meio que marcando na fruteira. A banana nanica, ela vai ficar toda pintadinha. A prata é bem importante, ela tá madurona. Então, ó, quando ela começa a escurecer, é que ela vai ficar mais doce, ela vai perder a cica dela. Então, além de ser uma receita não receita, super fácil, você ainda vai aproveitar aquela fruta que já está quase perdendo, que você não está mais com tanta vontade de comer ela pura. Ela vira um sorvete delicioso. Corte as bananas em rodelas e espalhe-as dentro de um saquinho de congelamento sem amontoar. O grande segredo, a dica principal dessa não receita, é colocar as bananas dentro do saquinho assim, espalhadinhas, formando um tapetinho. Nunca formar um bololô de banana, porque depois vai ser difícil de triturar para chegar na textura de sorvete. Fazendo assim, elas ficando congeladas separadinhas, vai facilitar demais na hora do preparo. Leve ao congelador até congelar. Na hora de fazer o sorvete, retire as bananas do congelador, passe para o liquidificador ou processador, espera uns 3 minutinhos para dar uma leve descongelada e as bananas não estarem tão duras, e aí você bate. Se for preciso, no meio da batida, desliga e acomoda as bananas com uma colher. Volta a bater e aí você vai ver a mágica. Elas vão emulsionar e virar sorvete sem a necessidade de acrescentar nenhum outro ingrediente. Sim, é uma mágica. Se quiser sorvete de chocolate, basta acrescentar cacau para bater junto. Fala sério, essa é a melhor não receita do mundo, né? Não falei que você ia ficar de boca aberta? Então, aproveita essa dica mara para esse verão que chegou chegando. Beijocas e até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu moro aqui na aldeia Samaúma, que fica aqui no território indígena do Xingu. Eu tô aqui na casa de semente, onde a semente das coletoras fica armazenada. A rede de semente do Xingu, ela é a maior rede de sementes nativa do Brasil e vai fazer 15 anos que ela existe. E tem mais de 560 coletores de sementes nativas da floresta amazônica e do cerrado. E a maioria de coletores são mulheres e indígenas. Então,
Elas coletam sementes nativas para restaurar as nascentes que foram desmatadas em outros lugares. Amanda, um abraço para todos vocês aí da Rede de Sementes. A gente agradece esse trabalho fundamental na diversidade dos nossos alimentos. Se você de casa que quiser também participar aqui do Bem Viver, se você tiver um movimento social, uma produção agroecológica de alimentos, você é muito bem-vindo, bem-vinda para estar aqui com a gente. É só deixar a sua saudação em vídeo nas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV. As flores encantadas que mesmo depois de secas mantêm a beleza e as cores vibrantes. Essas são as sempre vivas. Na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, a coleta dessas flores é uma tradição de séculos entre mulheres e gera renda para 12 comunidades tradicionais. As apanhadoras de flores sempre vivas fazem o trabalho em equilíbrio com a natureza, mas ainda assim enfrentam desafios para continuar. Vamos conferir no Momento Agroecológico. É uma paisagem de tirar o fôlego. O cultivo das flores sempre vivas enche de beleza a Serra do Espinhaço, região onde o cerrado se encontra com o semiárido no estado de Minas Gerais. Há mais de 3 séculos que descendentes de escravizados trabalham no território com a coleta, ou como chamam por lá, com a apanha da sempre viva. São as apanhadoras de flores que, de geração em geração, conservam esta atividade tradicional, plantam o próprio alimento e criam o gado na região, em plena harmonia com a natureza. Uma dessas apanhadoras é Geralda Soares da Silva. Como não há conexão com a internet onde ela mora, Dona Geralda conversou com a nossa reportagem por telefone e contou a riqueza dessa experiência. É uma profissão sofrida, porque é longe, você anda muito, mas quando você chega lá, você vê aquele campo branquinho, parece que até o cansaço acaba. Em 2020, esta atividade ganhou o título de Patrimônio Agrícola Mundial, o importante reconhecimento feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. As mais de 200 espécies de sempre-vivas são geralmente usadas em ornamentações. A comercialização ela é em grande escala, então assim, são toneladas de flores que são comercializadas, é muita coisa. E isso sai de Diamantina indo para o Brasil e para o mundo. Com o título, a atividade das apanhadoras de flores agora figura nos sistemas de proteção agrícola, o CIPAM, que reconhece paisagens de excepcional beleza que combinam biodiversidade agrícola, ecossistemas resilientes e um valioso patrimônio agrícola. Esse tipo de população, esses segmentos diversos de povos e comunidades tradicionais no Brasil são profundamente não reconhecidos, não valorizados, e os seus sistemas agrícolas, em geral, são trazidos como rudimentares, atrasados, e, na verdade, são sistemas bem afinados, profundamente sintonizados com os ritmos naturais, e o que a FAO está fazendo globalmente é reconhecer que esses sistemas eles têm um valor para a produção de alimentos, um valor para a reprodução cultural e para a geração de renda. Nem tudo é tão leve e tão sereno quanto essa paisagem. As apanhadoras encontram um obstáculo para seguir com o trabalho. Tatinha denuncia que os espaços de conservação ambiental têm dificultado a coleta de flores. Até hoje eu não consigo entender uma natureza intocável sem a presença humana. Então, assim, a área que temos lá, ela é manejada, ela tem esse cuidado, né, do homem, e é lógico que é com respeito, mas tem a mão do homem ali, ela não é intocável. Então, assim, quando eles excluem, expropriam as comunidades, expulsam elas dos seus territórios, a natureza ela vai acabando. Mas ela não desiste. Diante das adversidades, segue com esperança a olhar a beleza das sempre-vivas. É uma relação mesmo de amor e de respeito. E aí tem um cuidado, né? Todas essas atividades, elas são feitas respeitando e conservando a natureza.
A gente entrou em contato com o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, que é o órgão responsável pelos parques de conservação, e eles responderam que estão abertos ao diálogo com as comunidades, desde que o uso dos povos tradicionais não comprometa os recursos naturais da região. Se você quiser saber mais sobre isso, vale a pena, né, se aprofundar nessa questão, tem a matéria completa lá no site do Brasil de Fato, que é brasildefato.com.br. É só colocar na busca Sempre Vivas ou Apanhadoras de Flores, que vai aparecer fácil como um dos primeiros resultados. Agora a gente vai para a nossa dica de saúde. Você cuida da sua voz? Se você acha que só profissionais como cantores ou jornalistas que precisam ter atenção a isso, saiba que não é bem assim. Então vamos ver a orientação da preparadora vocal, Ana Paula Guimarães. Venho hoje deixar uma dica sobre saúde vocal para todas as pessoas, afinal todos nós temos esse importante instrumento de comunicação que é a nossa voz, que também é um músculo e precisa de cuidados. Então, esteja sempre em dia com a sua hidratação, isso é muito importante. Evite falar em ambientes muito ruidosos, os quais você precisa competir com o som. Falar nos extremos da voz, gritar ou ficar cochichando por muito tempo, isso emprega um grande esforço nas nossas pregas vocais e deve ser evitado. O álcool e o cigarro são grandes vilões também que influenciam negativamente na nossa prega vocal. O mais importante é você ficar em alerta, conhecer o seu corpo e ficar atento aos primeiros sintomas que podem indicar que alguma coisa não está legal com você. Então, voz fraca ao final do dia, falhando, rouquidão frequente ou persistente por mais de 15 dias, você precisa consultar um médico otorrinolaringologista. Isso é muito importante. E quem trabalha com voz, quem é um profissional da voz, né, professores, cantores, jornalistas, vendedores, operadores de telemarketing, todo mundo que depende da sua voz e exerce a sua profissão utilizando a sua voz, precisa ter por perto um fonoaudiólogo que pode ajudar, potencializar e trabalhar, fazer um treinamento específico para que você possa exercer a sua profissão com saúde por muitos e muitos anos. Enfim, cuide da sua voz porque ela fala muito sobre você. E por falar em voz, vamos para o quadro de entrevista ter o prazer de ouvir uma das mais lindas que a gente tem hoje na nossa música, Loed Luna. Para a cantora e compositora baiana, o amor é a base fundamental para a reconstrução da humanidade das mulheres negras. Loed leva essa mensagem nas canções do álbum mais recente, Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, e também por escritos. Ao lado de outras 22 mulheres, ela é colaboradora na coletânea poética Quilombelas Americanas. Vamos prestigiar agora essa conversa. Eu não tenho chão, nenhum teto que me queira. Eu sempre faço questão de, em todas as entrevistas, de demarcar o meu lugar como compositora, né? Além de cantora, compositora, porque a escrita na minha trajetória ela vem primeiro, assim. Comecei a escrever a partir da adolescência, ali naquela fase super conturbada, vinha de um contexto de muito silenciamento ali na escola, então a escrita foi um jeito de me expressar no mundo, de existir no mundo, e tinha muita importância naquele momento ali, que é um momento caótico, acho que para todas os adolescentes, mas sobretudo para uma adolescente, uma jovem negra, num colégio particular, com autoestima super, enfim, em construção. Então a escrita me ajudou muito e foi super importante, assim. É impossível não ter a nossa arte, a nossa escrita, a nossa produção intelectual não atravessada por essa experiência, que é uma experiência, enfim, individual e coletiva ao mesmo tempo, né? Se eu não tivesse vivendo ali naquele período, né, da adolescência, um contexto de opressão, de silenciamento, talvez eu não tivesse a necessidade de escrever, entende? Eu sempre fui uma criança muito enérgica, eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui muito artista, assim, alegre, enérgica, eu sou geminiana, sempre falei muito.
E aí, de um determinado período, teve um período que isso mudou. De fato, o racismo é uma experiência, né, para corpos negros aqui nessa diáspora. Não tem como dissociar a experiência. Não é só isso. Eu também faço questão de ratificar isso. A experiência do corpo negro não é só sobre o racismo, mas tem o racismo, a experiência do racismo como fundamento, sim, né, que atravessam todas as outras experiências, seja a experiência do afeto, seja no campo do trabalho, enfim, na escola. Minha amada, quando mira as estrelas, pela miríade dos seus olhos mansos. Mas hoje eu percebo, né, com mais maturidade e colocando mais profundidade, né, no olhar sobre esse tema, que falar de amor é essencial. Né? Falar de amor é essencial para as mulheres negras. Construir um outro imaginário e construir uma narrativa onde a gente possa superar o racismo, superar a dor, né? Superar a solidão, né? Que quando se pensa em festividade de mulheres negras, diretamente se associa, né? Imediatamente se associa com a solidão da mulher negra, que é um tema, enfim, super importante, mas não é só isso, né? Essa experiência, ela é diversa, ela é plural, né? Ela está ligada à dor, mas está ligada ao prazer, ao gozo, ao desejo, e esse desejo, que desejo é esse? Ele é diverso, né? Eu sou uma cantora negra, né? Eu fico pensando qual era o sonho da minha avó, né? Qual era o sonho dos meus pais, assim? Meus pais, eles são de uma geração que fizeram o que tinha que ser feito, né? Que era estudar e conseguir um emprego, se fosse público, melhor ainda, né? E trabalhar e cuidar dos filhos e fazer a militância. Eu sou de uma geração que eu faço o que eu quero. Eu vivo um sonho, sabe? Então, quando eu observo a minha própria trajetória, eu percebo que a gente evoluiu muito enquanto movimento negro, né? Que tudo que essa geração de hoje colhe e que é do meu filho colherá é fruto, né, dessa luta histórica. A gente está colhendo os frutos de uma luta histórica. E tem mais da maravilhosa Lued Luna no nosso YouTube. Vai lá, procura por BDF Entrevista Lued Luna, que você vai ter acesso ao bate-papo na íntegra. Um futuro em que a opressão racial não seja o centro da experiência de pessoas negras. Essa é a base do afrofuturismo, movimento artístico que mistura ficção científica e ancestralidade em narrativas com protagonismo negro e fortes críticas à sociedade atual. No Mosaico Cultural de hoje, você vai conhecer os brasileiros que estão construindo esses novos mundos. O filme Pantera Negra, o free jazz de Sun Ra e a ficção científica da autora Octavia Butler têm em comum. São todos representantes do afrofuturismo, um movimento estético que busca projetar o futuro a partir da perspectiva de populações negras. É um conceito que nasceu nos Estados Unidos, mas vem ganhando terreno aqui no Brasil. Gosto de pensar no afrofuturismo nessa fusão, né, do presente, do passado e do futuro, e que eu estou vivendo o afrofuturismo hoje aqui também, né, no presente. Quando desenho um casal negro de dois homens se beijando, eu acho que isso também é uma arte afrofuturista, porque isso no passado era uma coisa que era impossível de acontecer. Então tem essa utopia, né, esse sonho, essa imaginação. As preocupações em falar sobre afrofuturismo surgiram primeiro no contexto ali da ficção especulativa, né, que é um conceito que eu gosto de usar também.
que é justamente histórias de ficção científica, fantasia e horror sobrenatural. São gêneros que falam sobre preconceito, desigualdade, o encontro com o outro, né? Mas sempre, não necessariamente sempre, mas na maior parte das vezes de uma perspectiva de autores brancos, né? Então, os primeiros questionamentos de afrofuturismo foram nesse sentido, assim, onde estão pessoas negras construindo histórias, né? A partir dessa perspectiva. Lançado em 2014, o livro Ritos de Passagem, de Fábio Cabral, foi um marco do afrofuturismo brasileiro. De lá para cá, vieram muitas outras obras. Valdson aponta que, apesar de diferentes entre si, elas têm uma característica em comum. Mesmo obras que de fato se passam, né, no futuro, ou se passam em terras imaginadas e criadas, né, de fantasia, elas ainda falam muito sobre as estruturas que a gente tem hoje, né? É o caso de Según, de Lu Anzaila, que lida com um problema bem contemporâneo, o lixo. Eles se passam numa realidade futura onde o caos do lixo toma conta da realidade brasileira. Então as cidades são suspensas. Na parte de baixo você tem um grande mar de lixo, né? E aí eu lido com o tema do racismo ambiental. E é uma experiência de pensar o caos de futuro de pessoas negras. E, ao mesmo tempo, lidar de forma positiva com isso. Como é que você faz o embate, como é que você muda essa realidade. Já nas obras da artista Nazura, o afrofuturismo propõe uma reflexão sobre a tecnologia. Quando eu coloco os búzios, eu também estou falando de uma tecnologia, eu também estou falando de um elemento que cria essa conexão. Não é só um elemento estético que está sendo jogado lá. E os circuitos também são elementos que criam conexões, só que outros tipos de conexões. Então, ao invés de trabalhar isso como elementos distintos, eu tento pensar eles atravessando o mesmo corpo. Independente da linguagem artística e da maneira como cada um trabalha o afrofuturismo, existe sempre a ideia de que é preciso criar e construir amanhãs possíveis. O imaginário é muito cortado. Você tem que viver, você tem que sobreviver. Então você só pode pensar no agora, você não pode ter experiência de amanhã, porque não há aonde você se apegar para um amanhã. E isso acaba sendo uma problemática geral que a gente só pode mudar com imagens de futuro. O Bem Viver de hoje fica por aqui, mas essa prosa sobre alimentação e meio ambiente continua de segunda a sexta no Bem Viver da Rádio, que você acessa pelo site radiobrasildefato.com.br. E se você souber de algum assunto que mereça espaço por aqui, manda a tua sugestão para o e-mail programabemviver@cpmedias.org.br. Aqui na TV a gente se despede, mas semana que vem estaremos de volta ansiosos por mais um encontro com você. Até lá!